Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, meu irmão. Que Deus esteja abençoando grandemente, poderosamente a sua vida. Que esse seja um tempo de maior intimidade com Deus, de estarmos mais perto da presença do Senhor, mais perto da família, alimentando-nos com a palavra de Deus em nossos corações. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus ao seu coração, para que você ainda mais possa se alimentar, possa chegar mais perto dele e possa se sentir amado e cuidado pelo Senhor. O Salmo é o salmo mais conhecido da Bíblia, é o Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante na minha presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmo que traz paz ao nosso coração, o salmo de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Davi, ele cuidava das ovelhas. Então ele, quando compôs esse salmo com muita propriedade, ele falou a respeito disso. E ainda mais, porque ele compôs esse salmo, depois ele sentiu-se como uma ovelha cuidada e guardada pelo seu pastor. Quando nós olhamos para o versículo, ou melhor, a parte primeira do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes as pessoas elas têm usado esse versículo, essa porção da palavra do Senhor, para dizer que se o Senhor for o seu pastor, nada vai te faltar. Se o Senhor for o seu pastor, as coisas vão estar sempre bem, porque Ele, afinal de contas, Ele nada vai deixar faltar na sua vida. Só que nós estamos vivendo um tempo em que falta saúde. Muitos estão nos leitos de hospitais, nas UTIs, como é o caso do pastor Sócrates. Muitos estão com dores. Às vezes falta até o alimento. Às vezes falta o emprego. Às vezes falta o dinheiro. Falta muita coisa. Então será que é isso que realmente Davi ele expressou, que nada da vida dele iria faltar porque o Senhor era o seu pastor? Eu acho que não. Porque, como eu disse, ele era um pastor de ovelhas e ele entendia a relação entre um pastor e uma ovelha. E quando Davi ele compôs, ele tinha algo em mente. Ele olhava para Deus como o supremo pastor, o seu pastor, e se colocava nas mãos dele como uma ovelha. E há três coisas que a ovelha precisa. A ovelha é um animal. A ovelha precisa, primeiramente, de pastos, de comida. A ovelha precisa de água. E a ovelha precisa de proteção. A ovelha é um animal muito frágil, uma presa muito fácil, e ela precisa da proteção do seu pastor. Então, quando nós olhamos, é exatamente isso que Davi vai dizer: olha, deitar-me faz em pastos verdejantes. A primeira coisa que Davi ele entendeu é que o pastor o leva a comer pastos verdejantes, mesmo que preciso for andar muito longe, passar por situações adversas, situações difíceis, mas o Senhor sempre dá em algum momento pastos verdejantes. Davi ele entendia que não importa o que estava acontecendo, mas o Senhor fazia a situação
mudar para entregar a ele pastos verdejantes. E eu estou pensando em Mateus capítulo 26, capítulo 6 melhor, onde o Senhor diz que é ele que provê a comida, a bebida e a vestimenta. A bebida é a segunda necessidade da ovelha. Guia-me mansamente às águas tranquilas. A ideia na mente de Davi, posso olhar e tentar imaginar Davi, lembrando que ele caminhava muito longe muitas vezes, levava aquele rebanho para poder beber, para poder alimentar, beber águas refrescantes, beber pastos verdejantes, mas dependia dele como Davi, como pastor. A terceira necessidade da ovelha é a proteção. Você deve lembrar, deve ter ouvido a expressão ovelha desgarrada. Pois é, a ovelha é um animal frágil, mas ele é mais frágil ainda quando ela está sozinha. Por isso a expressão ovelha desgarrada. Então toda ovelha que se afastava do rebanho era presa fácil para os lobos. E eu entendo que é também um fator de proteção para as nossas vidas quando vivemos em unidade, quando vivemos dentro do rebanho. Olhar para o Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente está falando também isso. A proteção de quando nós estamos juntos, nós caminhamos, nos ajudamos mutuamente e estamos unidos, fortalecendo-nos uns aos outros, como diz em Colossenses. Então o fator de proteção também está na comunhão, está em andar juntos, está em caminhar juntos. Um fator de proteção, quando olhamos para Davi, para a relação dele com a ovelha, com o pastorado, com a cuidar de rebanho, é saber que o seu cuidado está nas mãos do pastor. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A proteção do pastor. O pastor tinha um instrumento do cajado para proteção, ou para cuidar das ovelhas, e a vara para a proteção contra os lobos, ursos como Davi, leão, cuidando e protegendo. Davi, ele sabia disso, que por causa das suas ovelhas, ele se arriscou e matou um urso e matou um leão. E ele sabia que o nosso Deus, muito mais do que ele, vai cuidar das nossas vidas. Se preciso for, vai enfrentar o urso. Se preciso for, vai enfrentar o leão. Se preciso for, vai enfrentar o coronavírus. Se preciso for, vai enfrentar um momento de desemprego. Se preciso for, vai enfrentar um momento de doença. Mas ele vai cuidar das nossas vidas. Ele vai cuidar das nossas vidas. E há algo que a ovelha ela não experimentava, mas que Davi colocou no Salmo, que é exatamente o versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso nós não podemos olhar para a ovelha, mas entendermos que nós, como homens e mulheres, que já entregamos o nosso coração ao Senhor, há uma promessa para nós, uma promessa de que, apesar de tudo que estamos vivendo aqui, nós somos mais do que vencedores, porque é certa, é garantida a nossa morada eterna com Deus. Olha que coisa linda, um salmo maravilhoso. Deus promete proteção, Ele vai cuidar das nossas necessidades básicas, Ele vai nos abençoar, vai nos dar muitas outras coisas, mas depende muito que nós possamos correr atrás, fazer por onde, mas o Senhor vai garantir as nossas necessidades. O Senhor vai garantir, e já garantiu através de Jesus Cristo, que um dia nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Que essa palavra, esse salmo alegre o seu coração, de que Deus está cuidando de você, mas que sobre todas as coisas que hoje nos acontecem, de repente alguma coisa pode faltar, mas nunca vai faltar
a proteção do seu pastor, o cuidado do seu pastor sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor cuida de nós. Obrigado a Deus porque somos alvo do teu amor. Queremos, ó Deus, nesse tempo que muitas pessoas estão em casa, estão se sentindo muitas vezes sozinhas, que o Senhor, ó Deus, através do Espírito Santo, possa fazer olhar para esse salmo, saber que nós somos tuas ovelhas, tu és o nosso pastor. E quando temos o Senhor como nosso pastor, de nada teremos falta, porque o Senhor é a nossa suficiência. Abençoe, ó Deus, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. E abençoe, ó Deus, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor.